Hola, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Estoico. Que bom ter você aqui do outro lado, seja na correria do dia a dia, no trânsito, em casa ou no momento de pausa para respirar. Hoje o papo está afiado, o conteúdo está quentinho, e a sua companhia, como sempre, faz toda a diferença. Aqui, a filosofia não é teoria guardada na estante. É ferramenta para a vida real. O que depende de você, o que não depende. Vamos aprender isso juntos. Preparado? Então aperta o play, silencia o barulho lá fora, porque a nossa jornada para dentro de si mesmo começa agora. Quero que você pare, só por um momento. Pensa na última vez que você ficou com raiva de verdade, com aquela raiva que aperta o peito, que fica na cabeça horas depois. Pode ter sido hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido há 1 hora. Você ficou com raiva do trânsito, de uma pessoa que te tratou mal, de um resultado que não veio, de alguém que não te deu o valor que você merecia. Agora me responde com honestidade. Aquilo que te destruiu por dentro, dependia de você? O trânsito dependia de você? Não. O comportamento dessa pessoa dependia de você? Não. O resultado que não veio dependia completamente de você? Não. Então você gastou sua energia, sua paz, sua saúde mental, em algo que nunca esteve nas suas mãos. E o pior, você vai fazer isso de novo amanhã, e depois de amanhã, porque ninguém te ensinou a diferença entre o que depende de você e o que não depende. Aumenta levemente. Tom Mesepico. Estátua de Marco Aurelio a cavallo. Lenta. Imponent. Mas existe um homem que passou a vida inteira ensinando exatamente isso. Um homem que tinha poder de sobra para culpar o mundo por tudo, e que escolheu, todos os dias, olhar para dentro. Esse homem se chamava Marco Aurélio, Imperador de Roma. o homem mais poderoso do mundo conhecido, e o maior ensinamento que ele nos deixou não foi sobre como conquistar o mundo, foi sobre como governar a si mesmo. Uma linha invisível que, quando você aprende a enxergar, muda completamente a forma como você vive. Existe uma linha. Existe uma linha. De um lado dessa linha, tudo o que depende de você. Seus pensamentos, suas decisões, suas ações, como você responde ao que acontece, o esforço que você coloca, os valores que você carrega, o caráter que você constrói em silêncio. Do outro lado, tudo o que não depende de você. O que as pessoas pensam de você. O resultado do seu esforço, o comportamento dos outros, o passado que não volta, o futuro que ainda não existe, a opinião de estranhos, as circunstâncias que você não pediu, tudo, Que te causa Sofrimento. Desnecessário. está do lado de lá dessa linha. Você manda mensagem para alguém, a pessoa demora a responder, você fica imaginando histórias, ela tá com raiva, Me ignora? você passa horas nesse loop. A resposta do outro depende de você? Não depende. Você só controla o que mandou. O resto é dela. Você se prepara, estuda, dá tudo de si numa seleção. E não passa. Outra pessoa foi escolhida. Você fica dias se destruindo. Não sou bom o suficiente. A decisão de contratar dependia de você? Não dependia. Você controlava o preparo, o esforço. A honestidade. O resto era deles. Você posta algo nas redes. Fica contando curtidas. Cada vez que abre o celular, o número define como você se sente. O número de curtidas depende de você? nunca dependeu. Se você está angustiado com algo externo, a dor não é devido à coisa em si, mas ao seu julgamento sobre ela, e você tem o poder de revogar esse julgamento a qualquer momento. Você não pode controlar o que acontece, mas você sempre pode controlar o que faz com o que acontece. Essa diferença separa o homem que é escravo das circunstâncias, do homem que é livre dentro delas. O que acontece quando você tenta controlar o que não é seu? Vou te mostrar o que acontece na prática. Quando você passa a vida tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Você fica com raiva o tempo todo, porque o mundo não obedece às suas expectativas. E nunca vai obedecer. As pessoas não agem como você quer. O resultado não chega quando você quer. A vida não segue o script que você escreveu na sua cabeça.
E cada vez que isso acontece, você sente que algo foi tirado de você. Você fica ansioso o tempo todo? Porque você tenta garantir o que não está em suas mãos. Fica tentando prever tudo, controlar tudo, segurar tudo. A ansiedade é exatamente isso. A mente tentando controlar o incontrolável. Você para de agir, porque quando o foco está no resultado, que não depende de você, e não no processo, que depende, você trava. E se não der certo? E se as pessoas não gostarem? E se eu fracassar? Essas perguntas são sobre o resultado, e elas te congelam no lugar. E o pior de tudo, você vira escravo da aprovação dos outros. Suas decisões, suas palavras, suas postagens, tudo calculado para agradar uma plateia que você não controla. E você vai perdendo a si mesmo no processo. Imagina um barqueiro no rio. Ele controla os remos, a direção, a força que coloca. O que ele não controla é a correnteza, o vento, a chuva. O barqueiro sábio foca toda a energia nos remos. O barqueiro tolo passa a viagem brigando com a correnteza, xingando o vento, desesperado com a chuva. E enquanto briga com o que não é seu, Esquece de remar. nós somos esse barqueiro todo dia. A questão é, você vai remar ou vai brigar com a correnteza? O que é seu? E o que você faz com ele? Agora vamos para o lado que importa. O lado que é seu. O território que ninguém pode invadir. Primeiro, como você pensa sobre o que acontece? Um evento acontece. Esse evento em si é neutro. O que você faz com ele na sua cabeça? Isso é seu. 2 homens perdem o emprego no mesmo dia, na mesma empresa. O primeiro pensa, minha vida acabou. Sou um fracassado. O segundo pensa, isso é difícil. Mas o que posso fazer agora? O que aprendo com isso? O evento foi o mesmo para os dois. O pensamento foi diferente. E o pensamento define o próximo passo. O pensamento define quem sai destruído e quem sai transformado. A vida de um homem é colorida pelo caráter de seus pensamentos. Segundo, como você age, independente do resultado. Você não controla se vai ser promovido, mas controla a qualidade do trabalho que entrega hoje. Você não controla se a pessoa vai te amar, mas controla como você age dentro dessa relação. Você não controla se o negócio vai dar certo, mas controla o esforço, a honestidade e a consistência que coloca nele. O homem que age bem dentro do que é seu, esse homem tem paz, porque ele sabe que fez o que estava em suas mãos. O resultado era do universo. Ele fez a parte dele. Faça cada ato de sua vida como se fosse o último. Terceiro, como você responde às emoções. A raiva vai surgir, o medo vai aparecer, a ansiedade vai bater. Isso é humano. Marco Aurélio sentia tudo isso. Ele não era uma pedra. Era um homem. O que ele praticava era não deixar a emoção tomar o comando. Existe uma diferença entre sentir raiva e agir pela raiva. Sentir raiva é involuntário. Agir pela raiva é uma escolha. E escolhas são seu território. Quando alguém te provoca e você reage por impulso, a emoção ganhou. Quando você para, respira, pergunta: o que um homem que respeita a si mesmo faria agora? Você ganhou. Isso não é fraqueza. É a forma mais sofisticada de força que existe. Qualquer animal reage por impulso. O homem que governa a si mesmo escolhe a resposta. Aceitar o que não é seu, isso não é rendição. Aqui vem uma parte que muita gente confunde. Quando Marco Aurélio fala em aceitar o que não depende de você, ele não está dizendo para ser passivo. Não está dizendo para desistir. Ele está dizendo para parar de guerrear com a realidade. Tem uma diferença enorme entre 2 atitudes. A primeira, você perde algo importante e fica semanas, meses, anos brigando com o fato de ter perdido, Ruminando. Revivendo. odiando o que aconteceu. Enquanto isso, o tempo passa, a vida continua, e você está parado, preso em algo que não pode ser desfeito. A segunda, você perde algo importante. A dor está lá, real, presente, legítima. Você sente. Você honra essa dor. E então pergunta: o que posso fazer agora? A partir daqui, você aceita o que já aconteceu e age dentro do que ainda pode ser mudado. Receba sem arrogância, libere sem luta.
Marco Aurélio perdeu filhos. Você acha que ele não sentiu dor? Claro que sentiu. Ele era pai. Ele era humano. Mas ele não ficou anos destruindo a si mesmo por algo que já havia acontecido. Ele sentia. E ele continuava. Porque parar não trazia os filhos de volta. E ele ainda tinha deveres. Ainda tinha responsabilidades. Ainda tinha coisas que dependiam dele. Pensa em quanto da sua energia mental você gasta todo dia, revivendo o passado que não muda, conversas que deveriam ter sido diferentes, decisões que tomou errado, oportunidades que perdeu. Esse passado aconteceu. Faz parte de quem você é, mas não pode ser desfeito. Não está mais no seu controle. O único lugar onde você tem controle é agora. Sempre foi agora. Sempre será agora. Filosofia que não vira prática não muda nada. Marco Aurélio sabia disso. Por isso ele não só pensava, ele praticava. Todo. Dia, de manhã, antes do celular, antes de qualquer coisa. Center. Respira. E faz uma única pergunta para si mesmo. O que depende de mim hoje? E vai respondendo. A qualidade do meu trabalho depende de mim. Como eu trato as pessoas ao meu redor depende de mim. Se vou agir com honestidade, depende de mim. Se vou treinar, estudar, me dedicar, depende de mim. Essas são as coisas com as quais você se compromete naquele dia. Não o resultado. O processo. De manhã, quando você se levantar com relutância, que o pensamento esteja presente. Levanto-me para fazer o trabalho de um ser humano. Ao longo do dia, quando algo difícil acontecer, antes de reagir, e isso leva à prática, faz uma pausa. Mesmo que seja de 2 segundos. E pergunta, isso depende de mim ou não depende? Se depende, o que um homem que respeita a si mesmo faria agora? Se não depende, sente o que sente, e solta. Não fingindo que não dói. Sentindo, e então soltando o que não é seu. À noite, antes de dormir. Revisa o dia. Não com punição. Com honestidade. Onde eu agi dentro do que dependia de mim? Onde eu perdi tempo com o que não era meu? O que faço diferente amanhã? 3 perguntas. 5 minutos. Marco Aurélio fazia isso toda noite, no meio de guerras. Você consegue fazer isso no conforto do seu quarto. E vai perceber que, ao longo do tempo, algo muda. Não o mundo ao seu redor. Você. Encerramento. A escolha que você faz agora. Chegamos ao fim. E quero terminar do jeito que começamos. Com uma verdade simples. Você já sabia que nem tudo depende de você. A vida já te ensinou isso várias vezes. A questão não é saber. A questão é viver de acordo com o que você sabe. Marco Aurélio precisava se lembrar disso todo dia. Imperador. O homem mais poderoso de seu tempo. Ele precisava escrever para si mesmo todas as noites para não esquecer. Porque a mente humana esquece. E volta a gastar energia com o incontrolável. E volta a se destruir por coisas que nunca foram suas. Então ele escrevia. Praticava. Revisava. Recomacava. Não porque era fácil. Porque era necessário. E agora é a sua vez. Hoje vai ter um momento em que você vai perder o controle. Vai reagir a algo que não está em suas mãos. Vai gastar energia com o que não é seu. Isso vai acontecer. Porque você é humano. A diferença é o que você faz depois. Você vai perceber, vai pausar, vai perguntar, isso depende de mim? E se não depende, vai soltar? E se depende, vai agir? Essa prática, feita todo dia, imperfeita mas consistente, constrói o homem que governa a si mesmo. E governar a si mesmo é o único poder que ninguém pode tirar de você. Nenhuma circunstância, nenhuma crise, nenhuma traição. Porque esse poder está dentro. Sempre esteve. Marco Aurélio te lembra disso há 2000 anos. Agora vai. Você tem trabalho a fazer. O trabalho que só você pode fazer. O trabalho de ser você, inteiro, honesto e em movimento.